Então vamos lá, galera. Vamos lá, última etapa. Vamos assar esse pão. Tô louco de vontade de comer esse pão aqui. Então vamos agora para a última etapa. Já deixei o forno ali pré-aquecido. O meu ali ele marca 320 graus. Eu sempre digo que o forno, né, o forno doméstico, ele marca uma temperatura, mas ele sempre atinge uma temperatura um pouco mais baixa, né? Então ele deve chegar ali uns 250, 270 graus no máximo, eu acredito. Então ele está ali aquecendo, pré-aquecendo. Deixei as duas resistências ligadas em cima e embaixo, certo? Temperatura máxima ali. Deixei pré-aquecendo já com uma forma ali embaixo, porque daí quando eu colocar o meu pão ali, eu vou despejar ali um copo d'água ali dentro daquela forma para gerar umidade e o meu pão ele conseguir dar o salto do forno, certo? Tirei o pão agora da geladeira, o pão ele estava na geladeira até esse exato momento, fui ali, tirei o pão agora, tá? O pão ele deu uma esparramada, é evidente, agora são 5 horas, 5 e meia, então eu coloquei ele na geladeira à meia-noite, então ele deu 17 horas aí de fermentação. A ideia é que ele ficasse mais, tá? Mas como eu tô com vontade de fazer logo esse pão e tal, tô com vontade de comer esse pão, eu vou assar ele agora. Mais 17 horas aí tá ótimo. Quer dizer, tá bom, né? O ótimo seria umas 24 horas de fermentação. Por quê? Quanto mais tempo teu pão ele fica fermentando ali na geladeira, ele vai crescendo, né? Ele vai fermentando. E a longa fermentação que tira aquela sensação de estar estufado tal e tudo mais, vai dando uma amenizada no aroma, né, no sabor do teu pão, aquele sabor mais lácteo, né, mais azedo, tudo isso vai amenizando. Mas enfim, né, eu vou assar ele assim mesmo, com aí 17 horas e meia, 17 horas e meia de fermentação, certo? Aí o que que eu faço? Tem gente que coloca farinha de tudo quanto é, não sei o que, farinha de arroz, farinha disso, farinha daquilo aqui para untar a forma. Eu faço desse jeito, tá? Eu faço assim. Por que, Elton, que tu faz assim? Porque eu vi que tava certo, tá? Então eu boto aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo para untar a forma. Vou passar um trigo aqui em cima. Vai no forno, sim, vai queimar o trigo vai ficar queimado aqui em volta. Mas eu não vejo problema nisso, porque daí depois eu só passo uma água, tá tudo certo, né? Então, vou untar aqui a minha forma também, certo? Que daí o pão ele se desprende aqui rapidinho, né? E, honestamente, eu espero que dê tudo certo dessa vez. Porque daí eu vou, se não der certo, eu vou começar a achar que sou eu que tô perdendo a prática de fazer pães já, né? Porque eu sempre tive muito orgulho dos meus pães sempre darem muito certo, né? E aí o último ali não deu certo, fiquei chateado, mas claro, foi um erro que eu cometi, né? E aí a galera já tá pedindo outros tipos de pães e tudo mais, enfim, eu vou fazer, tá? Eu faço muitos pães aqui em casa, principalmente no final de semana. Faço pães recheados. Eu tô para fazer um pão recheado de 4 queijos também, que eu tô com vontade de fazer. Faço pão recheado com linguiça, a gente chama aqui na minha região de linguiça Blumenau, que é tipo uma linguiça patê. Com alho poró, que de longe acho que é o meu pão favorito, meu, da minha família, todo mundo, enfim. Então eu vou virar aqui o pão, certo? Tá aqui, desceu, tá aqui o pão, por isso que é bom usar a redinha, né? Aquilo que eu falei outra vez, é importante, ficou uma massa pequenininha porque ela se espalhou, né? É importante que a gente faça o corte aqui para o vapor ele poder sair por aqui, o pão ele dá o salto de forno, certo? Eu vou fazer o corte aqui bem no meio, não vou inventar nada, tá? Não vou inventar nada porque eu só quero que esse pão aqui ele asse bem, é só isso que eu desejo agora, uma hora dessa. Sinto diferença, talvez por ter usado aquela forma ali, né? Eu sinto já uma diferença na quantidade de massa, né? Ela ficou mais espalhada, aquela forma ali é muito grande. O ideal seria no baneton, ele ficaria mais comprido, mais alto, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, certo? Então, faz aqui, eu tenho essas giletes aqui, né? Faz o corte aqui com uma inclinação de 45 graus, tem que ser um corte relativamente profundo, certo? Então, eu espero que dê tudo certo. Aí eu vou colocar ele para assar e vou colocar aqui a câmera para filmar aqui
modo rápido aqui, certo? Então não vou esquecer de desligar a resistência superior. Tirei agora o pão do forno, né? Aí eu coloco ele agora numa superfície. Normalmente eu coloco só na gradezinha aqui, né? Do fogão mesmo. Mas como eu tenho essa gradezinha aqui do outro forninho que eu tenho ali, eu coloquei ele aqui agora, né? Abriu uma pestana aqui, né? Uma pestaninha, coisa mais bonita, mais linda, né? Então eu fiquei feliz com o resultado, né? Agora vamos ver como é que vai ficar o sabor, né? O meu forno, ele tá realmente com problema. Se vocês forem olhar o pão aqui, ele tá com a parte mais baixa. Essa parte aqui, no meu forno, é a parte que tá recebendo mais calor. Então, por isso que daí assa muito rápido, né? Não dá tempo do pão ele crescer. Então, aqui essa parte já desenvolveu bem mais. Mas isso é problema do meu forno. Não sei o que possivelmente tá acontecendo, né? Mas ainda assim, tô bem feliz. Ele abriu a pestana, ele não abriu por baixo, né? Ele tá bem quente agora, vou esperar ele esfriar, né? E a hora que ele esfriar, aí eu corto ele para vocês e eu digo como é que tá o sabor desse pão, mas aparentemente tá sensacional já. Então vamos lá, vamos provar o nosso pão. Algumas características que eu já posso falar para vocês. Ele tá mais pesado do que o normal, tá? Normalmente eu faço pão, ele fica mais leve, então eu tô sentindo já que ele tá mais pesado, tá? Então eu já suspeito que ele não tenha crescido, né, o quanto ele deveria crescer, mas vamos ver. Tá crocante. Então vamos ver aqui. Ó, muito bonito, né? Ó, tá bem macio, certo? Mas, claro, quando a gente faz muito pão, a gente consegue perceber algumas características. Então, eu consigo perceber, por exemplo, que ele poderia ter fermentado ainda mais, né? Mas ele tá assado, né? Vou experimentar ele agora, deixa eu colocar essa parte aqui de lado. Deixa eu ver o cheiro dele. Tá com um cheiro muito gostoso, né? Como dá de ver, né? O caminho que o vapor ele segue, né? Para escapar. Então ele não tá mais com aquele cheiro azedo da primeira vez, né? Ele tá com um cheiro bem característico de pão de fermentação natural, né? Ele realmente, eu sinto que ele tá um pouco mais denso, né? Então eu acho que ele poderia ter fermentado um pouco mais na geladeira. Nossa. Não, muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Muito melhor que aquele primeiro. Não tá com aquele gosto lácteo, certo? Tá simplesmente delicioso. Nossa. Então, eu diria que esse fermento ele tá bom, né? Claro, né? À medida que a gente for alimentando ele, à medida que ele for passando o tempo, né? Ele vai se tornando ainda mais forte, né? Que é o caso do meu fermento. O meu fermento já tem muito tempo. Então ele realmente é um fermento muito forte. Confio muito no meu fermento, né? E eu digo que se eu deveria ter feito 2 pães, só que 2 pães acaba sendo muita coisa. Mas eu deveria ter feito para a gente ver a diferença, né? Vocês podem ver, por exemplo, né? Que ele tem aqui algumas bolhas, né?
Mas aqui nessa parte aqui, por exemplo, ó, pode ver que é bem pouca coisa, né? Os bolinhos, ele poderia ser um pouco mais aberto, um pouco mais aerado. Então eu percebo que o meu fermento deixa o pão muito mais aerado, muito mais leve. Esse daqui ele tá um pouco mais denso. E isso se deve ao fato do fermento ainda ser fraco, né? Do fermento ele tá um pouco fraco, né? Mas assim, ó, de aroma, de sabor, tá sensacional. O que precisa de fato é esse fermento, ele ficar um pouco mais forte. E é aquilo que eu sempre falo, a gente tá com 20 alimentações do nosso fermento, né? Esse fermento ele precisa ir no mínimo umas 30 alimentações para ele poder produzir um pão bem aerado, né? Mas assim, olha, nossa, comeria isso daqui frouxo o resto da minha vida, de tão gostoso que ele tá. Certo? Vou pegar aqui. Esse pão aqui eu acho tão gostoso, o pão de fermentação natural. Eu acho tão gostoso, mas tão gostoso que eu gosto de comer ele puro, né? Mas vou passar aqui uma manteiguinha, porque pão quentinho, com uma manteiguinha, tem nada melhor. Sério. Vocês precisam ter essa experiência de fazer o fermento de vocês, de fazer esse pão, fazer o próprio alimento. É muito gratificante, tá? Tu alimentar outras pessoas com algo que tu fez do zero, é uma satisfação incrível. Eu fico muito feliz quando vem alguém aqui na minha casa, que eu posso fazer um pão, eu faço com muito prazer, muita satisfação. A pessoa come, acha o pão gostoso, né? Se alimenta, enche a barriga com aquilo ali, né? Se satisfaz, se sacia com aquilo ali. Eu acho isso incrível, certo? Então, vocês precisam dessa experiência. E claro, né? Tem gente que ganha vida com isso. Eu não faço pães para vender, né? Mas a partir do momento que tu tens o teu fermento, várias pessoas já me pediram para eu fazer, para eu vender, faz, eu te pago e tal, não sei o quê. Mas a minha satisfação não é vender, a minha satisfação é servir as outras pessoas, é de fato fazer o pão, comer, reunir as pessoas em volta de uma mesa e comer, certo? Muito bom. Bah. Eu realmente espero que vocês façam. Então, a gente não vai finalizar essa série por aqui. Eu tenho uma geleinha de uva aqui que eu também adoro, vou comer. Essa série ela não para por aqui porque a ideia era eu fazer uma releitura do Pão de Cristo. O Pão de Cristo muita gente chama como sendo aquele pão, aquele parecido com pão sírio, né? Mas eu, na minha opinião, o Pão de Cristo é um pão que é feito com água e fermento, só isso. Água e fermento, água e farinha. Então é isso que eu vou fazer. O próximo pão que eu vou fazer é um pão só com água e farinha, certo? E aí esse pão é evidente, eu não vou, né? Talvez eu possa doar. A questão é que de repente a pessoa que vai receber ele não vai gostar do pão só água e farinha. Se bem que quem vai receber é porque tem necessidade, então provavelmente vai comer. Então a ideia da série era a gente produzir um pão, né, com água, somente água e farinha. Então é isso que eu vou fazer. Como o fermento, né, ele só tem água e farinha, o próximo pão que eu fizer com esse fermento, provavelmente vai ser só no final de semana. Não sei se no final de semana eu vou viajar, vou tentar fazer ele na sexta-feira. Para mim é ruim porque eu tenho que conciliar com o meu trabalho, certo? Mas o fermento está guardado ali e eu vou fazer o pão só com água e farinha. O fermento foi feito com água e farinha e eu vou utilizar só água e farinha. Não vou colocar sal, não vou colocar açúcar, não vou colocar azeite de oliva. E para mim, eu imagino que esse seja o verdadeiro pão de Cristo, né? E aí a gente vai mostrar que de fato é possível fazer um pão sensacional, um pão maravilhoso desde o início somente com água e farinha, tá certo? Então, agradeço muito a galera que tá comentando. Pô, isso é muito legal, é muito satisfatório, muito gratificante, tá? E aí agora eu vou postar também, que o pessoal pediu ali, vou fazer uns outros pães, fazer uma ciabatta que eu acho sensacional também. Tem uma cuca alemã que eu faço também, que fica maravilhosa, né? Enfim, eu faço vários pães, eu só esqueço realmente de gravar. Fazer alguns pães recheados também. Então eu vou colocando os vídeos, mas
a frequência dos vídeos, eles automaticamente eles vão diminuir, né? Se bem que eu quero fazer também uma série de vídeos fazendo um fermento de farinha integral. Muita gente, um pão de farinha integral, um pão 100% integral. Então a ideia é essa, eu vou fazer uma sequência de vídeos ali, um fermento com farinha 100% integral e finalizar fazendo um pão também com farinha 100% integral, tá certo? Então, deixa eu provar aqui a geleia de uva. Meu Deus do céu, essa geleia é muito, muito boa. Não sou patrocinado, quem sabe um dia, mas os produtos da Casa Madeira são realmente muito, muito gostosos. Então é isso aí, obrigado.